Mais uma questãozinha aí de propriedades coligativas. Volta aí, ó. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores dos carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparada com a da água pura? Vai para cá, para cá, para cá. Pessoal, aí eu tinha água e botei aditivo dentro, tá? Então, eu botei um soluto não volátil, eu vou ter aí propriedades coligativas. Deixei de ter a substância água, na hora que eu coloco um sal, um açúcar, um soluto não volátil, eu passo a ter uma solução. Na hora que eu passo a ter uma solução, eu falei no outro bloco, a temperatura da água, que era 100, ela não ferve mais a 100, ela passa de 100 e continua no estado líquido, então ela vai ferver a 102, 103, depende da quantidade. Então aumenta a temperatura de ebulição, diminui a sua temperatura de fusão ou de congelamento, que antes era 0, vai ser a -2, -3, e diminui também a sua pressão máxima de vapor, ok? Então a questão diz aí que colocou um aditivo dentro d'água. Por que evita o superaquecimento dela e que ela congele? Porque na hora que eu coloco um aditivo, um soluto dentro d'água, muda a sua temperatura de ebulição, fica maior, então ela demora mais a ferver e também baixa o seu ponto de ebulição, ela vai ter que baixar mais a temperatura do ambiente para congelar ela. Então, o correto seria o quê? Acompanha aí na telinha, por favor. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carro evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparado com a água pura? Então, por quê? Então, nós vamos ter letra A, porque a água mais o aditivo forma a solução, até aí correto, que apresenta ponto de ebulição e de fusão maiores? Não. Ponto de ebulição é maior, vai ser 100, 102, mas ponto de fusão é menor, em vez de 0 vai ser -2, -3, ok? Letra B, porque a solução formada água mais aditivo apresenta pressão de vapor maior? Não, a água mais aditivo baixa a pressão de vapor, ok? Então, errada a letra B. Letra C, porque o aditivo reage com a superfície metálica? Lógico que não, que houvesse uma reação, o aditivo não ia ser usado, porque ia reagir com metal e ia acabar o radiador do carro. Letra D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução? Correto, com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição? Correto, e uma diminuição do ponto de fusão? Correto. Então, essa é a resposta certa. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução, correta, da água, a solução vai ter uma pressão de vapor menor, com relação à água, que ele diz, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Correto, a letra D. Olha para cá, para cá, para cá. Quando eu coloco um soluto dentro d'água, o que é que acontece? Um aditivo dentro d'água, baixa a pressão de vapor, baixa a temperatura de fusão, que em vez de congelar a 0 vai congelar a -2, -3, e aumenta a temperatura de ebulição, que em vez de ferver a 100 vai ferver a 102, 103, ok? Então, por isso que os aditivos são usados, esse soluto, dentro da água, que é o solvente, formando uma solução, e aí a água diminui, porque essa solução, ela para ferver, vai ferver uma temperatura maior. Então, é ideal para usar aí nos carros, já que o motor esquenta, ela vai lá fazer aquelas trocas de calores e vai, assim, evitar que o motor superaqueça, levando parte do calor para ela, ok? Então, vamos vestibulando para cá, para cá, para cá. Nós temos aí a próxima questão, mas nós vamos fazer rapidamente essa próxima questão, e é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, qual das soluções e solventes apresentado a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Considera os sais 100% dissociados. Qual das soluções e solventes apresentados a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Qual das soluções e solventes, né? Então, olha só, a água pura, eu sei que ela ferve a 100 graus Celsius, certo? A nível do mar, né? Vamos considerar aí a nível do mar. Se for lá na Bolívia, que é uma altitude maior, ela ferve a 97, 98, que a pressão de vapor da água atinge a pressão ambiente mais rápido lá na Bolívia, já que a pressão lá é menor. Mas se for aqui a nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Aqui eu tenho solução, 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 solução. Ora, eu coloquei água dentro da água para sair de água e passar a ser solução. Então, todas essas outras aí vão ser maior do que 100 graus Celsius. Ele quer saber qual aqui vai apresentar maior. Então, eu já sei que dessas que estão aí, a que vai apresentar menor ponto de ebulição é a água.
vai apresentar o menor temperatura de ebulição, é a água, porque as outras são soluções, e nós vimos soluções, quando eu coloco um sal dentro d'água, ou um açúcar, um soluto dentro d'água, um soluto não volátil dentro d'água, ela passa a ser uma solução e toda a solução aumenta a temperatura de ebulição. Então, todas essas quatro vai ser maior, se for a nível do mar, a água que ferve a 100 graus Celsius, então todas elas vão ferver a mais do que 100 graus Celsius, porque a solução aumenta a temperatura de ebulição. Então, enquanto a água a nível do mar fervia a 100 graus Celsius, essas outras soluções todas vão ferver a mais que 100 graus Celsius. Mas ele quer saber qual vai apresentar maior. Qual que vai apresentar maior? Aí eu preciso que você entenda um pouco aí de estequiometria, entenda um pouco aí de dissociação iônica. Aqui eu tenho glicose e sacarose. Se eu tenho glicose e sacarose, tá? Eu tenho aí um composto molecular que não vai sofrer ionização, tá certo? Diferente aqui, ó, do NaCl e o cloreto de magnésio, o MgCl2, que são gases, que são sais, e com isso, através de ligações químicas, não são moléculas, NaCl e o cloreto de magnésio não são moléculas, está aqui a presença do metal, formando uma ligação iônica. Então, nós vamos ter aí a dissociação deles. Então, repare, a da glicose continua sendo 0,2, a da sacarose continua sendo 0,2, mas o NaCl, olha o que acontece com o NaCl. Na hora que eu coloco esse composto na água, por não ser molécula, e o problema reforçou que está 100% dissociado, embora o NaCl seja uma base forte aí, sempre está aí 100% dissociado, mas ele reforçou, ele vai se formar em Na+, e Cl-. Então aqui eu vou ter duas partículas e não uma. Como eu vou ter duas partículas, ela vai provocar um efeito coligativo muito maior do que açúcar que não se separa, do que a glicose aqui, açúcar que não se separa. Então, pessoal, dessas três aqui, ó, eu já sei que aqui vai ser maior que 100, aqui vai ser 100, se tiver a nível do mar, aqui vai ser maior que 100, aqui vai ser maior que 100, mas aqui vai ser maior ainda, porque o NaCl se separa em dois, Na+, Cl-, então vai formar aqui, ó, os íons 0,4, 0,2 mais 0,2, 0,4, ó. Porque se aqui era 0,2 mol, aqui vai ser 0,2, aqui vai ser 0,2. Quando eu somar, aqui vai ser 0,4, vai ter mais partículas. Então, pessoal, dessas três primeiras soluções iniciais, aqui vai ter maior temperatura de ebulição, vai ser quem? O NaCl. Mas observe que o cloreto de magnésio vai ser bem maior ainda. Por quê? Porque o cloreto de magnésio, ó, MgCl2, vai formar aí, ó, como se fosse três partículas, tá? Só para facilitar, didaticamente falando. Eu tenho aqui, ó, 2 cloro. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 partículas. Eu vou ter aqui o cátion de magnésio e o ânion de cloro. Então, aqui eu vou ter 1 mais 2, eu vou ter 3 partículas. Então, se aqui era 0,2 mol, pela estequiometria, aqui eu vou ter 0,6. Então, voltando, pessoal, aqui é como eu tivesse, ó, voltando aqui, é como eu tivesse a água menor, a nível do mar seria 100, aqui seria um pouco maior do que 100, aqui seria um pouco maior do que 100, aqui seria um maior ainda, ó, porque a NaCl vai separar Na+, Cl-, é como vai formar Na+, e Cl- vai formar duas vezes, é como se fosse 0,4, então é mais concentrado, tem mais sal, então o ponto de ebulição vai aumentar mais ainda, e aqui mais ainda, porque é 2 e 1, são 3, é como se fosse 0,6. Então, 0,6 vai estar mais sal ainda, então o efeito coligativo vai ser maior ainda. Então, a resposta nessa estudinho, né, vamos ler novamente a questão para fechar, ele diz aí, ó, só apagar aqui. Qual das soluções e solventes apresentadas a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Então, quem vai apresentar maior ponto de ebulição é o MgL2. Você diz, como se todas têm a mesma concentração, a mesma molaridade, a mesma quantidade de mols por litro? Não era para ser igual? Era para todos, por exemplo, ferver a 102? Não, porque o MgCl2, o cloreto de magnésio, como nós vimos, ele vai separar, vai dissociar em 3 partículas, ó, Mg e 2Cl, né?
Mg é um cátion e 2Cl é um ânion. Então, o Mg, ele, por ser iônico, ele vai formar 3 partículas. Como cada um é 0,2, é como se essa concentração fosse 0,6. Então, vai ser a maior de todas. Então, se tem mais soluto, a temperatura de ebulição aumenta quando eu coloco soluto, e como essa quantidade de soluto vai ser maior, vai ficar a letra E. Eu fiz aqui para vocês, ó. Está aqui mais uma vez repetindo, que o MgCl2 ele sofre dissociação iônica. Então, o magnésio ele não vai ficar assim dentro d'água. Se ele ficasse assim, dava igual aos outros, mas ele vai se separar em 3 partículas. Um cátion de magnésio, que é da família 2A, e 2 ânions de Cl-, que é da família 7A. Então, ele vai botar quantas partículas dentro d'água? Em vez de uma só, ela vai formar 3. Então, o efeito coligativo vai ser bem maior. Então, voltando aqui à questão, ele pergunta, ó, qual das soluções e solventes apresenta maior ponto de ebulição? A água é a 100 graus Celsius, considerando a nível do mar. Os outros, como colocou soluto dentro d'água, vai ser maior do que 100. Mas todos é 0,2? Não, esse 0,2 está disfarçado. Nós vimos que ele é 0,6. Então, ele é o maior de todo, é o que vai apresentar maior temperatura de ebulição, letra E. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Nós estamos estudando aqui propriedades coligativas. Quando eu coloco o soluto dentro d'água, sua pressão de vapor baixa, sua temperatura de ebulição aumenta, sua temperatura de fusão, de congelamento diminui. Ou seja, se a água fervia a 100, quando eu coloco açúcar ou sal dentro d'água, ela vai ferver a 101, 102, depende da quantidade. Se ela congela a 0, ela vai congelar a menos 1, menos 2, considerando, lógico, 100, 0 graus Celsius aqui na pressão de 1 atm, ok? Então, que nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Em Bolívia já é, lá na Bolívia, como a pressão ambiente é menor, então a água ferve a menos do que 100. Agora, se eu coloco o sal dentro da água aqui, onde ela a nível do mar ferve a 100 graus Celsius, ela vai ferver uma temperatura maior do que 100. E sua temperatura de fusão vai ser menor do que 0.